Olá, ouvintes! Hoje nós estamos aqui com o Dr. Elton Siqueira Moura, diretor setorial de inovação da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Estado do Espírito Santo. É um órgão que tem contribuído muito com a FDCI. E hoje a gente vai ter essa honra de ter o Dr. Elton aqui para falar um pouquinho para a gente em meio ao movimento Integra Sul, que é um movimento de inovação e do desenvolvimento regional, né, que a FAPES vem fazendo no Espírito Santo, e hoje está sediando esse movimento, esse encontro aqui na FDCI, que tem como tema central como nossas ações podem impactar o futuro da inovação no sul do Espírito Santo. Durante essa conversa, a gente vai entender um pouquinho como que a FAPES apoia empreendedores, empresas, pesquisadores e instituições de ensino superior aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo, doutor Elton. A gente tem a Delceni, Maria Delceni hoje é nossa professora pesquisadora também aqui na FDCI, tem angariado muitos recursos lá junto à FAPES, né? A gente tem vários projetos aqui da FDCI desde 2020, mais ou menos, né, Delceni? A gente tem angariado bastante recursos aqui. Doutor Elton, assim, eu quero falar sobre a nossa satisfação de tê-lo aqui e dizer que eu acompanho a FAPES desde 2016 e eu venho percebendo assim, a grandiosidade da FAPES no Espírito Santo e como esses recursos de 2016 para cá têm chegado às regiões que não fazem parte da região metropolitana da Grande Vitória, que têm chegado, né, às regiões de interior. E isso tem feito muita diferença, tá? Tanto da própria instituição de ensino superior, quanto nas instituições parceiras com as quais a gente tem projetos e angaria recursos junto à FAPES, né, que são as escolas estaduais, municipais e outros órgãos aí que a gente consegue fazer parcerias nos projetos. Então, isso tem enriquecido muito a divulgação da pesquisa, né, da ciência, da tecnologia e da inovação no Espírito Santo como um todo. Muito obrigada. Delceni, vou passar para você começar a entrevista aí com o Dr. Elton para a gente. Então, doutor Elton, é uma satisfação imensa estar aqui partilhando esse momento. Reitero a fala da professora Edneia, nós temos investido em pesquisa, a FDCI, desde 2020 para cá, principalmente depois dos projetos de interiorização da FAPES, isso deu assim, espaço para que as instituições menores pudessem participar, porque normalmente ficavam nos grandes centros e muito centrada nas universidades e nos institutos federais. Com a interiorização, né, o acesso às instituições privadas, às instituições menores, aos pesquisadores do interior, e isso foi assim, uma oportunidade e um reconhecimento também para as instituições de ensino superior do sul do estado, do próprio interior. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre esse ecossistema de inovação e como que a FAPES, né, tem esse lema, inovação que impulsiona o futuro. O que significa isso na prática? Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui, né, apresentando, conversando com vocês e conversando com o público que vai estar nos ouvindo e nos vendo. É a segunda vez que eu venho no FDCI, toda vez que eu venho, já falei isso lá na apresentação, eu sou muito bem recebido, eu fico muito feliz e cada vez que eu venho tem notícias novas e boas, né, de projetos que vocês acabam recebendo, né, ganhando, tendo mérito, os projetos que vocês submetem, tendo mérito e ganhando boas posições, primeiro, segundo lugar, nossa, muito bom. Mas sim, a inovação é um pilar importante. O Brasil ele tem uma economia forte, mas a gente vive de commodities, né? Ou seja, exaurir o nosso solo. A gente vende minério, vende café, é importantíssimo, eu não digo para parar, mas a gente precisa avançar, né? Tanto o café, quantas tecnologias a gente não pode gerar a partir do cultivo do café? Hoje mesmo nós vimos na Natalício, né? Natalício deu um show de depoimento ali, como que uma experiência simples, sim, é inovadora e que transforma. Sim, e se antes ninguém via isso, precisava que alguém visse, né? A FAPES ela não tem condição de ir lá e falar, olha, você tem que fazer assim assado. Quem faz isso é a academia. Quem oportuniza é a academia. O que nós fazemos é impulsionar com recursos para que a academia possa chegar até ele e melhorar o negócio dele. Impulsionar, empreender, motivar, motivar, enfim.
na apresentação de hoje quão feliz ele estava desse conjunto de premiações que ele tem recebido. Então, o que a FAPES faz, e desde 2019, quando a diretoria de inovação foi criada, foi exatamente isso. Olha, nós precisamos sair, como vocês bem colocaram, nós precisamos sair da região metropolitana, que é muito adensada, tem muitas universidades, muitas instituições de ensino superior, instituições de ensino superior públicas e privadas, mas é muito condensada. Aí, o que nós pensamos até então, o diretor-geral da FAPES e a diretoria de inovação também está com a extensão. O que nós pensamos? Olha, se nós continuarmos assim, o interior, eles não vão ter, não é que eles não têm condições, eles vão ganhar, mas eu posso dar mais condições e eu fomentar as regiões. E desmistificar essa questão da pesquisa, da inovação, até que não chegava no interior, né? A gente desmistifica isso a partir do momento que descentraliza a questão do recurso ali. E você oportuniza. E você, isso. Exatamente, porque olha a quantidade de trabalhos bons que são feitos no interior. Nossa, cada vez eu me surpreendo mais. Então, por exemplo, no edital de extensão, nós colocamos, dividimos por micro-regiões, né? Alguns editais de inovação a gente tem feito a mesma coisa. Para quê? O Gênesis é por micro-região. Então, nós temos hoje 4. A gente pretende avançar para mais 1 ou 2 micro-regiões. Aí já me perguntaram, você não vai botar para a Serra? Para que eu vou botar para a Serra? Para que eu vou botar para Cariacica um Gênesis? Já tem muitos editais que contemplam aquela micro-região metropolitana. Então, eu tenho que oportunizar o interior. E aí a inovação tem que ir para o interior, porque muitas ideias boas. E eu fomentar que as pessoas fiquem lá. No dia desse eu estava vendo um artigo chamado Transition Towns. São cidades, vamos chamar de cidades inteligentes, né? Não é chamado de smart cities, mas são cidades que saem de uma posição de desperdício, de emissão de CO2 e tudo mais, para cidades mais sustentáveis, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Algumas cidades no mundo, nos Estados Unidos tem uma que fica no Oregon, que eles são altamente sustentáveis. Mas como é que você consegue isso? Por meio de inovação. Mas quem faz isso? São as pessoas que estão lá, a academia que está lá, os empreendedores que estão lá, que resolvem fazer isso, a comunidade que resolve fazer essas transições. Então, sim, a inovação é importante para todo mundo. Tá? E aí, as áreas estratégicas hoje, né, de inovação que vêm sendo priorizadas pelo Estado? Bom, a gente, como eu já disse, nós temos 3 vetores principais, que é a interiorização, a internacionalização, porque o Espírito Santo tem 3.800.000 habitantes. Se você pega Rio de Janeiro, deve ter 18 milhões, São Paulo 40 milhões, Minas 20, 22 milhões, eu não sei exato. Nós somos muito pequenos, né? Nós somos muito pequenos. Se eu não fizer com que as pessoas que estão no nosso estado, eles possam sair atravessar as fronteiras, inovar, lógico, aqui dentro, gerar a riqueza aqui dentro, mas poder ir para fora também para poder crescer. Então a gente vê que a inovação ela é o melhor caminho para você poder expandir as fronteiras. E um outro vetor importante que é a maturidade tecnológica. Não basta você só querer empreender, você tem que ter qualidade no que você está fazendo, né? Porque lá fora só vão comprar coisas com qualidade. Não tem jeito. Tem que ter um diferencial. Né? Tem que ter um diferencial. O que diferencia o teu produto num mercado que é tão competitivo? Qual é o diferencial? O que vai fazer alguém comprar o teu produto em relação ao outro? Então, quem vai fazer são esses atores que estão envolvidos, né? Então, o nosso foco hoje na inovação tem sido esses três vetores, né? E em cima deles vários editais apoiando a inovação. E aí o senhor falou questão da agricultura, da pecuária, considerando que o subestado ele é forte, né, na agroindústria, nos arranjos produtivos locais, como que o senhor assim, enxerga o maior potencial de inovação aqui para a nossa região? Nós temos alguns projetos, inclusive, que não são por meio de editais, são por meio de parcerias com secretarias, por exemplo, a Secretaria de Agricultura. A gente tem um projeto muito grande em parceria com eles, que eles estão desenvolvendo. Eles colocam um recurso na FAPES e a gente abre editais em conjunto com eles, focados tudo na agricultura.
né? E aí a gente vai desenvolvendo as micro-regiões. Turismo. O turismo, mas a gente tem que ser democrático, né? Eu não consigo especificamente falar, não, eu vou apoiar mais você do que você. Não. Eu apoio, com o recurso que a gente consegue apoiar de maneira equitativa e, dependendo da qualidade, todos. A gente vê um potencial muito grande aqui na região Cachoeiro e cidades nessa micro-região. A gente vê um potencial muito grande, principalmente depois do trabalho que o IFE está fazendo de levantar os potenciais aqui dentro, e a agricultura é um potencial, e a gente tem ficado de olho, né? Por isso que a gente divide os nossos editais, tem colocado a concorrência por micro-região, para que os bons projetos que estão nessa micro-região, nos municípios que compõem essa região, possam concorrer entre si, e não concorrer com outros. E né? Florescer. E florescer, sem dúvida. Porque acaba frutificando, porque nisso que ele concorre entre si, há um destaque regional. Sim. E também você valoriza os profissionais, os pesquisadores. E o mais interessante também é que nesses arranjos, a gente descobre potenciais que às vezes passavam despercebidos. Exatamente. Isso é o mais importante. Às vezes, os próprios alunos, você vê, eles às vezes têm ideias. O senhor Natalício é um exemplo, ele não era aluno, mas ele tinha uma ideia na cabeça e alguém tinha que fomentar ele, né? Tinha que aproveitar aquela ideia dele e transformar em algo real. E vários alunos têm isso também. Às vezes eles têm ideia, se a gente sair daqui da academia, da FDCI, e botar o pé na rua, a gente vai ver um monte de problema. Como que a gente faz para resolver esse problema? Tem várias ideias, algumas vingam e pode virar negócio, outras não vão vingar. É momento de desistência? Hipótese alguma. A gente tem que buscar isso, né? Procurar estar resolvendo problemas e, se for possível, resolver problema e que possa nos gerar algum tipo de receita, virar um negócio. Claro. Né? Nós vimos isso no Gênesis. As experiências que foram apresentadas no Gênesis foram surpreendentes. Nós tivemos a oportunidade de ver a fase embrionária e depois na apresentação oficial dos projetos houve uma evolução. E, assim, talentos para apresentar, para divulgar. Então, vimos tanto o investimento acadêmico ali, num trabalho que evoluiu em termos, assim, mais consistentes, como também para divulgar isso aí, a desenvoltura dos próprios alunos, dos próprios jovens, e mesmo dos outros da fase mais adulta, para poder divulgar o seu projeto. E olha que legal. Vocês viram a apresentação lá do Gregório da Vibes. Né? E depois teve eu esqueci o nome dele, que apresentou a realidade aumentada e realidade virtual. Eu cheguei para o Gregório, enquanto o outro estava apresentando, eu falei, olha só, isso aqui dá para entrar no teu produto. Aí ele falou, Que acaba entrelaçando. E aí o que acontece? Eu já lancei um edital lá atrás, que foi uma coisa inédita no Brasil, que foi o edital Parceria entre Startup. Exatamente para ver isso. Caramba, eu tenho... eu posso agregar? Exatamente, eu tenho um conhecimento que o outro não tem. Como é que eu posso compartilhar o meu conhecimento e participar do negócio dele e ele explorar o meu produto? Ambos ganham. A ideia é que ambos ganhem. Então, quando a gente vê eventos como esse que aconteceu, em que tem essas declarações, eu vou ligando os pontos, né? Falei, opa, olha aqui, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. E é assim que funciona. E essa integração, desculpa, da universidade, setor produtivo e governo, que acaba entrelaçando, como que o senhor percebe assim, que pode melhorar, o que ainda podemos avançar, né, para que fique mais entrelaçado, que seja mais produtivo. Mais recurso. Mais recurso. Ô, doutor Elton, às vezes quem está nos ouvindo acha ou acredita que só a academia consegue pleitear esses recursos. Acho assim, se o senhor puder deixar uma mensagem de como que a sociedade civil pode participar, estar envolvida mais com esses projetos, com essas ações da FAPES. Sim, não é só academia. Tanto nós temos na inovação, nós temos vários projetos que atendem à demanda das empresas, particularmente das empresas. Mas também temos de comunidades. Nós lançamos recentemente um edital que é para extensão, para cobertura florestal. Ou seja,
aquelas pessoas que subsistem de explorar, vou chamar de explorar não, mas eles sobrevivem com os recursos que a Mata Atlântica dá. Né? Ora, a gente vê cada vez mais a destruição da nossa Mata Atlântica. Nós não temos quase nada. O Espírito Santo ainda tem alguma coisa, mas você passa de avião, você vê aqueles monte de montanhas, tudo devastado. Né? Não tem mais, e não vem gado também, mas enfim. E aí nós lançamos um edital para oportunizar aquelas comunidades, aquelas pessoas que sobrevivem da Mata Atlântica, para que elas possam fazer o negócio delas crescer. Mas tudo bem, vai ter, de repente a academia pode estar ajudando ali, né? Porque nem todos eles têm o conhecimento. A academia está ali com conhecimento, pode aplicar o conhecimento e desenvolver o negócio dele. Mas a gente vê também, não só o governo, mas a gente olha, não só a academia, mas também a gente olha as empresas e olha as comunidades também. Como que a gente pode ajudar as comunidades? Joia. Como que o tema, né, do IntegraSul, como nossas ações podem impactar o futuro da inovação? Na visão do senhor, quais ações concretas o senhor acredita que pode acelerar esse impacto aqui na região sul? Bom, uma coisa, um exemplo que a gente vê muito, que eu vi muito lá no sul, no Rio Grande do Sul, na Tecnopuc, e eu tive agora em Santa Catarina, no Startup Summit, é a união dos 3 atores: governo, empresa e academia. Se esses atores não estiverem juntos conectados, eles não vão para frente, porque fica um olhando para si. Ou seja, tanto eu quanto o nosso diretor-geral lá da FAPES, a gente tem uma máxima, né? A gente tem que ter generosidade. Generosidade em se doar, em ajudar, em tentar promover essas relações acontecerem. E ajudar quem mais precisa. Então, uma palavra-chave lá na FAPES é a tal da generosidade. Se você não tem generosidade, se você quer olhar apenas para você, você não vai crescer. E a coisa não acontece. Não acontece. Exatamente. Tem que ter colaboração, tem que ter o espírito colaborativo. E isso serve para todo mundo, tanto para a academia, para o governo e para as empresas. Que aí todos ganham. Sim. E aí, que beneficia todos. E nós vamos ver daqui a uns anos quais são as cidades top do estado. Que hoje nós estamos em 2025. Vamos lá, 2030, quais as cidades que mais evoluíram em inovação? Né? Acho que a gente precisa fazer esse exercício. E aí, pegando esse gancho aí, nós estamos falando, né, de tendências globais de inovação nesse momento. E aí vem inteligência artificial, vem energias renováveis, sustentabilidade. O que o Espírito Santo deve acompanhar de perto hoje? A inteligência artificial não tem como fugir, né? Existem grupos hoje no governo trabalhando em criar uma lei nossa para tratar a inovação. A gente tem apoiado alguns projetos de inteligência artificial, e projetos avançados também, que não só inteligência artificial, como eu comentei o projeto do INCT, o primeiro INCT do Estado, que é infotônica, uma tecnologia de ponta, e que nós fizemos contato, aí vem a parte da internacionalização, nós fizemos contato a FAPES fez contato com o Instituto Fraunhofer e botou em contato um grupo de pesquisadores junto com os pesquisadores de lá. Eles estão indo agora, se já não foram, estão indo agora para a Alemanha para tentar interagir. Então, não tem jeito, a gente precisa fazer essa conexão, entregar mais e ver os resultados acontecerem. IA é fundamental. IA a gente tem apoiado bastante. E em algum momento vai sair um programa do governo do Estado. Né? O Nacional já tem um programa, né? Mas o governo do Estado apoiando a IA. Porque a IA não é uma coisa barata, tá? Não é coisa barata. Você pega um equipamento... primeiro, ele consome muita energia, né? O Prodeste, o governo do Estado, está criando um data center que fica vai ficar na Serra, no município de Serra, onde lá eles vão ter equipamentos novos e tudo mais. Mas equipamentos para IA especificamente, os computadores são muito caros. É coisa de, no mínimo, computadores bons que atendam uma demanda de Estado, é coisa de, no mínimo, 50, 100 milhões de reais. É muito recurso. Então, assim, as coisas têm que ser feitas paulatinamente, analisando, verificando a demanda
e, lógico, montando todo um arcabouço legal para a gente poder fazer esse investimento. Mas o governo não está parado, ele tem trabalhado bastante nisso. A gente tem percebido bem essa integração aí mesmo. Temos acompanhado, e isso também tem, de uma certa forma, tem assim, despertado no próprio pesquisador, nos estudantes, e eu vejo até na comunidade, porque agora com Gênesis foi uma oportunidade, porque não foi voltada apenas para estudante, mas para a comunidade. Sim. Então nós percebemos também o uso da IA e a questão da tecnologia, como que ela acabou assim, aparecendo e se destacando nos projetos que foram submetidos. Isso e é uma tendência. A importância da gente fortalecer as disciplinas básicas, né? Física, matemática, que é o que movimenta aí a programação para a inteligência artificial também. Eu acho que com certeza esse olhar é uma carência, né? Não é só no Espírito Santo, é no Brasil inteiro. É o STEM, né? Que eles falam, né? O STEM, Science, Technology, Math. E aí, né, para a gente poder ir finalizando, assim, que mensagem o senhor deixaria para os jovens pesquisadores, principalmente empreendedores, para nós aqui da FDCI, né? Vamos puxar aí também para nossa, porque nós começamos a pesquisa, assim, consolidada, a pesquisa já é recente, mas é uma construção. Então, que mensagem que o senhor deixa aí para nós? A mensagem que eu digo é para não desistirem no primeiro tombo, vamos dizer assim. Nós já levamos tombos. A gente leva tomba, aprende, levanta, vai de novo, toma outro tombo, vai ajustando, uma hora vai passar. A vida é assim, né? A gente toma pancada e vai passando e vai tentando melhorar. Mas é isso que eu quero deixar para os alunos, que se eles tiverem uma ideia, tentem colocar essa ideia em prática, né? E nós, orientadores, né, professores e mentores, não podemos deixar eles desistirem das ideias deles. Né? Nosso papel é essencial, principalmente motivacional. Sim, eles precisam ser apoiados, precisam fazer com que as ideias dele... E se a ideia dele não for muito boa, vamos tentar ajustar para que possa ser adequada. Então, acho que é isso. Eles não podem desistir. A gente tem que estar dando apoio constantemente para os empreendedores, para os alunos, para que eles não fiquem soltos, né? E meio desanimados de tudo. O trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho fantástico, porque, olha só, os alunos têm vontade de aprender a fazer isso. Os alunos têm vontade de chegar, estar num ambiente desse, interagir, né? Aprender a fazer as interações. Né? E isso é muito legal, muito legal. E eles fazem os nossos projetos de extensão, Sim. Que envolvem os alunos do ensino fundamental, e os alunos do fundamental dos projetos, eles vêm para cá também para poder participar. Estar inseridos nesse ambiente acadêmico, que às vezes é tão distante da realidade dele. A gente trabalha com a questão muito de vulnerabilidade social. Então, o nosso público é de alta vulnerabilidade social, e quando eles vêm aqui, eles se encantam. Não, e quando A gente teve experiências riquíssimas aqui de alunos de escola pública, né, do CNI, em projetos que vieram aqui e ficaram encantados. Inclusive, vamos colocar uma experiência de um PIC Júnior que nós fizemos, e foi num bairro de vulnerabilidade social. O projeto era de cidadania e acabou se estendendo para outra vertente, porque na hora da seleção dos alunos, nós percebemos que eles não tinham carteira de identidade. Então, alunos que tinham condição acadêmica, eram bons alunos, foram eliminados do processo porque não tinha identidade. Isso trouxe uma angústia muito grande para nós. O que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, envolvemos a comunidade, tiramos 56 carteiras de identidade. Isso resgata a cidadania da pessoa. Né? Levamos os alunos até lá a secretaria, né, para poder providenciar o documento. O levantamento que nós fizemos foi só de aluno de 6º ao 9º. Isso porque nós não fizemos o levantamento do 1º ao 5º. Mas isso deu dignidade para eles. Sim. Houve, assim, uma mudança de comportamento, de nota. Eles vieram aqui, tiveram a oportunidade do Ju Social. Mães procuraram o Ju Social para atendimento jurídico. Então, foi um projeto que começou com um propósito e, no decorrer do desenvolvimento, nós ampliamos diante de uma demanda que encontramos na comunidade. Isso, para a extensão, é um avanço muito grande. É uma experiência que acaba
os alunos mesmos, os acadêmicos de direito, veem o direito com um outro olhar. Sim, é importante isso. Que humaniza também a questão o operador do direito, que às vezes se fala tanto. O acesso à justiça. O acesso à justiça, né? A questão para os alunos, e daqui os nossos acadêmicos, e para os meninos mesmo, que é da iniciação científica júnior, que tiveram uma oportunidade para si, para os seus familiares, para os colegas, e no ano seguinte entraram em contato com a gente, porque já estavam entrando em outros projetos da FAPES. Olha como é que motiva, né, o aluno. Ele fala, nossa, eu estou recebendo uma bolsa de iniciação científica. Eu não sabia o que era iniciação científica, eu estou participando de um projeto. Eu posso crescer nisso daqui. Por isso que eu falo, não desanimem. Não passou num edital? Cara, tenta outro. Quer fazer um resgate maior? Faz contato com uma secretaria do estado ou do município. Olha, nós temos um projeto aqui que é isso, isso e isso. Eu sei porque eu vejo projetos de secretarias, de instituições de ensino chegando, apresentando projetos, e projetos que são muito bons e que funcionam. Então, o que eu falo? Não consigo entrar no edital? Procure uma secretaria, verifique a possibilidade. Ah, mas elas não têm como dar o dinheiro para a instituição. O dinheiro pode vir para a FAPES e a FAPES pagar as bolsas da secretaria. É um caminho importante que vocês podem seguir, entendeu? E o importante, manter esses jovens no caminho certo. Eu sempre falo em sala de aula assim, que às vezes o aluno ele tenta buscar uma coisa mirabolante para pensar em iniciação científica, para pensar em pesquisa, que não é algo mirabolante que faz a diferença, que são situações reais, pequenas, cotidianas, que movimentam, né, grandes temas de pesquisa. Sim, sim. E as coisas simples, às vezes, que as pessoas não dão valor, são as que dão mais impacto lá na ponta. Isso aí. E hoje aqui nós temos projetos em andamento, projetos estão concluindo, né? Isso. E estamos com quantos bolsistas? 12? Hoje nós temos 12 bolsistas. 12 bolsistas da FAPES. Legal. Isso faz uma diferença muito grande. Para o acadêmico, faz uma diferença. Até para a própria permanência do aluno na instituição. Sim, né? sim, com certeza. Além dele estar movimentando todo esse universo da pesquisa, a gente mantém a permanência dele. E olha só, o que nós fazemos? O nosso edital universal de pesquisa, ele foi para 28 milhões, se eu não me engano, aumentou acho que 10 milhões, mas é um edital que é feito em 2 anos, né? Dá muito trabalho fazer e tudo mais, mas 2 anos. O nosso edital de extensão é um valor menor, 5 milhões, mas é anual. Com isso, qual é a ideia que está por trás disso? Com isso, se você não entrar nessa seleção, porque a concorrência é muito grande, você tem um ano. No outro ano, esses que estão, porque são projetos de 24 meses, esses que estão aqui não vão poder concorrer. Então eu dou oportunidade para que outros projetos que não foram selecionados aqui porque não tinham recurso, voltem, submetam e consigam. Então, todo ano eu tenho edital de extensão e eu quero ver mais e mais projetos acontecendo de extensão, e principalmente aqui. Isso é muito bom. Que lindo, a gente fica feliz. Doutor Elton, muito obrigado. Eu acho que suas palavras são enriquecedoras. Fica aqui muitos pontos de reflexão para quem, né, estiver assistindo a gente. Fica o convite para quem estiver assistindo participarem dos editais, movimentarem a pesquisa. Fica o convite, aquela motivação. Vamos movimentar a região Centro-Sul. Acho que Cachoeira de Itapemirim tem muito potencial. A gente tem polos industriais, a gente tem a questão agrícola, a gente tem turismo, que isso merece muita atenção, merece muito investimento, e a gente vai sobressair aí nos próximos anos. E a FAPES está aberta para receber convites para participar de eventos com vocês, convites para tentar fazer alguma conversa com secretarias, tentar fazer alguma ligação, alguma mediação, para que todo mundo consiga ser beneficiado, impactar as comunidades, os empresários, enfim, toda essa micro-região riquíssima que temos aqui. Muito obrigada, Deuseli. Muito obrigada, doutor Elton. Foi uma satisfação imensa. E os ouvintes, né, fica essa questão também da motivação e do estímulo à pesquisa. Né? Então, a pesquisa, nós vimos que a FAPES ela investe tanto na sociedade civil, para o empresário e para o acadêmico. Então, isso é inovação, isso é investimento em ciência, tecnologia. Obrigado. Obrigada. Obrigada.